E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Jota e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa do relatório do Galg e do Game 11. Eu resolvi trazer esses dois relatórios porque são relatórios da mesma gestora e são relatórios geralmente mais curtos. Então eu acho que vai ficar bem dinâmico e a gente já mata dois coelhos numa cajadada só. Já resolve todo esse probleminha aí de análise. Então vamos lá, eu vou começar primeiro com o Galg, aí depois a gente analisa os indicadores e depois passa para o Game. Bom pessoal, o Galg é um fundo que eu já venho trazendo ele há bom tempo aqui no canal, então a gente vai passar de uma forma até aqui bem rápida. Vamos ver só as atualizações que o fundo tem para entregar pra gente. Que não são muitas, o Galg raramente ele vai ter alguma novidade assim, mas a gente vê como que tá a questão de receitas e tudo mais. Acho que é importante destacar a questão da taxa de administração, taxa de performance também tem um pouquinho, e o benchmark hoje está em IPCA mais 6% ao ano. A duração dos contratos hoje está na casa dos cerca dos 9 anos, zero vacância, e hoje tem cerca de 5 imóveis no portfólio. Aqui alguns comentários do gestor, ele comenta, né, que para esse mês foi um pequeno respiro aí para o setor de fundos imobiliários. O Galg também conseguiu representar uma boa recuperação, então subiu cerca de 3,41% nesse mês. E aqui eles comentam um pouquinho que o fundo continua com a previsibilidade e estabilidade dos dividendos, que está hoje cerca de 0,082 centavos por cota. Aqui a distribuição de resultados, que eu sempre acho importante destacar para vocês. O fundo tem hoje uma receita de locação de cerca de 7 milhões. Então, no papel é para ele receber isso. E nesse mês ele acabou recebeu a mesma quantia, cerca de 7 milhões também. Alguns resultados imobiliários, cerca de 200 mil. Isso tudo gerou uma receita para o fundo de 7 milhões. Tirando as despesas e tudo mais, eu julgo até que alta. Mas isso é por causa do que? Alavancagem. A alavancagem tira muito. Se eles detalhassem essa questão das despesas e tudo mais, a gente veria que a alavancagem deve representar pelo menos 50% aí dessa parte. Ainda mais nesse momento de taxas mais altas. O resultado do fundo então teve cerca de 4 milhões e usou um pouquinho das reservas para conseguir complementar os 82 centavos. Vamos esperar para o próximo mês. Se ele tiver essa geração um pouco abaixo, o fundo vai ter que usar essas reservinhas. Então é assim, o fundo ele vai ter mês que vai gerar mais reserva, vai ter mês que ele vai gerar menos, mas ele sempre vai estar aí nessa questão de entregando os 82 centavos, pelo menos até o final dessas alavancagens aí, ou se o fundo conseguir emitir futuramente para já tentar amortizar alguma dessas alavancagens, ou até comprar um outro imóvel. Mas aqui é longo prazo. O Galg é um fundo para longo prazo. No curto prazo é isso aqui que ele vai estar entregando. A gente fala dos imóveis, né, os contratos todos atípicos, e aqui mostra um pouquinho. E hoje eu quero destacar duas coisas: BRF Salvador e BR Pernambuco. Hoje as duas representam cerca de mais de 50% do patrimônio do fundo, e na receita também faz parte de mais de 50% da receita. E aí saiu essa semana uma notícia que a BRF nesse último semestre, né, acabou divulgando um resultado negativo, cerca de mais de 1 bilhão negativo aí. E aí isso no curto prazo, por agora, não vai preocupar a gente, mas eu acho que vale a pena sim a gente ficar ir analisando, vendo como é que vai ser, como que a BRF vai se manter, porque querendo ou não, ela faz parte de 2 galpões do fundo, e que se der algum problema nela, ela entrar numa recuperação judicial, a gente vai ter que analisar bem o que o fundo vai fazer, porque se a BRF deixar de pagar, é menos de 50% entrando aí, de receita entrando, isso geraria uma dor de cabeça. O que eu posso deixar vocês tranquilos é que a empresa já vem tendo esses prejuízos, então, às vezes ela tá investindo mais em outras coisas, isso aí só a gente analisando o relatório da BRF no geral, a gente vê o que tá acontecendo de verdade. Mas para acalmar todos e não deixar vocês desesperados, são galpões que possuem boa localização, então Pernambuco é um bom polo logístico, então se a BRF saindo, a gente consegue rapidamente colocar outra pessoa lá, outra empresa, e também em Salvador também, um local muito bom, então se a BRF sai, a gente consegue colocar outro inquilino lá rapidamente também. Obviamente vai ter o período de dor de cabeça, mas se a BRF pega e sai logo do imóvel, consegue alugar, então resolve esses probleminhas. Mas aí é o que eu falei pra vocês nos últimos vídeos, ficar de olho, porque se dá um problema na Souza Cruz aqui, que representa a maior parte do portfólio, sozinha, né, a gente for olhar, se der o problema com ela, como eu falei, a gente tem que ficar muito preocupado, porque assim, é um imóvel mais específico pra ela. Então quem que ocuparia, quem que produz o que ela produz aqui hoje, entendeu? Então é por isso que eu falo, tem que ficar de olho nessas coisas. Mas por enquanto, não vai dar dor de cabeça pra vocês, podem ficar tranquilos. Talvez daqui 2, 3 anos, mas por agora é tranquilidade. É só para acender um sinal de alerta, filtrar um pouquinho mais o Galg, analisar mais para ver se está de acordo com a sua estratégia e tudo mais. E se não tiver, aos poucos se desfazendo das cotas. Mas a BRF é uma empresa global, então assim, acho que eles vão conseguir sair dessa sim. Bom, o Galg hoje está custando cerca de 8,85. Já chegou a custar bem menos, já chegou a chegar em quase R$8, então se recuperou bem. O dividend yield dele hoje está na casa dos 11%. Para um fundo de tijolo é muito bom. Valor de mercado hoje, o Galg tem cerca de 500 milhões de valor de mercado, está 5% descontado em relação ao PVP, 2 milhões em caixa, bem pouquinho, e o rendimento ele vem pagando isso aí bem estável, não raramente vai pagar um pouco mais. E bom,
bom, vamos dar uma olhada no Game 11. E bom, vamos dar uma olhada no Game 11, que é um fundo de papel da Guardian também, que eu nunca trouxe aqui pra vocês. Eu acho que vale a pena sim a gente trazer um pouco mais pra gente entender como que o fundo funciona e tudo mais. Eles começam falando que o fundo tem duas vértices, a beta e a alfa, são duas estratégias diferentes. No final do vídeo lá embaixo no relatório eu vou especificar um pouquinho mais dessas duas estratégias. Hoje o fundo tem um patrimônio líquido de 215 milhões, então um fundo até que relativamente pequeno. Na carteira hoje tem 25 ativos, sendo desses 23 CRIs e 2 fundos imobiliários, uma taxa de administração de cerca de 1,10 até 1,15% e uma taxa de performance de 20% sobre o que sai acima do IMAB mais IPCA. Aqui é um pouquinho dos destaques do mês. Hoje o fundo tem 56% dos ativos no IPCA e 44% em CDI, e são duas taxas boas, só mais 9%, mais 7%, taxas excelentes. Hoje a cota tá negociando com um deságio aí de cerca de 86% abaixo, né? Então a gente vai ter cerca de 14% aí de desconto. Comprando hoje, você paga aí um pouquinho mais com o IPCA, ganha o IPCA mais 9% aí na média. Então é excelente. Aqui tem um pouco de comentário do gestor. Fala que o game oscilou bastante, tá com uma liquidez média diária de 70 mil por cota, então a liquidez até que baixa, mas é um fundo bem pequeno, tem só 20 mil cotistas, então a liquidez dele realmente vai ser mais baixa. Aqui ele também comenta que, visando a manutenção dos níveis atuais de equilíbrio da carteira e tudo mais, eles têm 56% em IPCA, 44% em CDI. Eles comentam que o mês de abril foi mais um mês de baixa de movimentação dos ativos do game, mas eles destacam que eles estão num processo final de estruturação de um novo CRI. Então aí pro final do próximo mês deve entrar um novo CRI aí no fundo. E vamos esperar qual que vai ser o impacto desse CRI no fundo, né? Em relação aos dividendos. O mês, eles comentam a mesma coisa que os outros fundos que a gente já trouxe aqui de análise do mês de abril. E o mês foi um mês que teve menos dias úteis, e isso impacta diretamente os resultados pós-fixados em CDI e os fundos imobiliários também estão expostos ao CDI. Mas em compensação a isso, o IPCA vem maior no mês de fevereiro e mês de março, e isso impacta positivamente o fundo. E mostra um gráfico de rentabilidade. O game tá ganhando do CDI mais os dividendos, né? Tem, obviamente considerando os 20 anos. Vem ganhando do CDI, vem ganhando do IFIX, isso é muito bom. E aqui as receitas, uma coisa que eu gostei demais é que eles mostram todo o histórico dos últimos meses, então a gente consegue analisar a evolução das receitas, como que tá indo, as despesas, tá aumentando, a distribuição e tudo mais, até das reservas. Para esse mês ele gerou cerca de 2 milhões e 500 mil, tá até um pouco pequeno, vou tentar aumentar para vocês. Uma despesa de 187 mil, uma despesa muito pequena, ponto positivão aqui pra galera do game, gera quase mais de 2 milhões e tá só 187 mil de despesa, bem baixinho. Isso gera pro fundo um resultado líquido de 2 milhões 300 mil, conseguiu colocar 200 mil aí de reserva, entregou cerca de 10 centavos e tem quase 6 centavos aí de reserva, então quase um mês de distribuição de reserva acumulado. É muito bom, a gente vê que o fundo, ele vem gerando quase sempre aqui. Obviamente que esse mês aqui, os meses de deflação, o fundo sofreu um pouquinho mais, mas ele, olha aqui, o fundo tinha cerca de 20 centavos de reserva, e ele foi queimando essas reservas e tudo mais, até o momento que o fundo se recuperou totalmente. Então assim, ponto positivo para a Guardian nessa questão. Eles já criaram uma reserva bem grande, um fundo que entrega 10 centavos, ter 20 centavos de reserva, isso é muito top. E na época o Guardian estava entregando 15 centavos, então os rendimentos dele caiu um pouquinho. Mas eu acho que com o tempo a previsão é aumentar, porque a gente vai ter inflação mais alta, CDI também tá bem alto, então vamos aguardar. Aqui é uma previsão que eles fazem, né, em questão do guidance de geração de resultados, vai continuar gerando aí, aqui 11, 10 centavos, vamos aguardar. E o guidance de dividendos, eles, até o final desse semestre, eles querem estar entregando em cerca de 10 centavos. Aqui fala um pouquinho do portfólio, o fundo tem algumas estratégias, por exemplo, o tático, o core, o alpha e o beta. O tático são alocações, o próprio nome fala, tático. O que acontece? O fundo aloca lá, mas ele deixa lá gerando. Se surgir uma oportunidade melhor, ele vende, já aloca na outra. E o beta e o alpha são estratégias um pouco diferentes, dá para explicar ali embaixo. Mas o beta são estratégias mais seguras e o alpha mais arriscadas. Mas o que fala? Segue com uma fração relevante em ativos de posições táticas, e os ativos beta seguem em patamar elevado, privilegiando dívidas com baixo risco de crédito. Aqui eles comentam que tem, além da aquisição prevista de um novo CRI, do volume de 10 milhões, então muito boa, podemos observar outras movimentações na carteira do fundo, os próprios depender dos movimentos da taxa básica de juros e inflação, aproveitando da alta liquidez dos nossos ativos em posições táticas. Então eles vão observar qual que é o caminho que o CDI vai tomar, qual que é o CDI, qual que é o caminho que o IPCA vai tomar, para poder fazer essas alocações de maneira mais rápida, assim, e prever a movimentação do mercado. Eu falei pra vocês, né? Tá bem equilibradinho, IPCA e tudo mais, que mostra um pouquinho das garantias dos imóveis, do tipo de risco, pulverização dos devedores. Hoje tá bem diversificado os devedores. Hoje tem 23 CRIs com fluxo de pagamento mensal. E aqui mostra um pouquinho dos CRIs. A gente vê que a taxa CDI até que a gente vê taxas mais baixas e taxas de fundo high grade. Então, acho que aqui a gente estaria falando de um risco médio. Hoje a maior
maior posição do fundo a gente pode ver que é BRF, cerca de 8%. Tem a Vitacom, cerca de 8%. Então assim, tá bem tranquilo, tá bem diversificado. Pro tamanho que o fundo já tem 23 CRIs. Então assim, já tá muito diversificado. Tem fundo bilionário que tem menos CRIs que ele. Que vai mostrar detalhadamente os ativos. Acho que é importante entrarem e darem uma olhada depois. E aqui a parte importante, a estratégia. Né? A estratégia beta, eles querem ficar alocados em 60 a 90% do ativo. Então eles querem ter a maior participação. Enquanto a participação alfa, eles têm participação menores. Qual que é a diferença? A estratégia beta, ela é bem mais segura do que a estratégia alfa. Até por causa disso que eles querem ter uma maior participação. Enquanto aqui traz mais risco, eles têm uma participação mais baixa. Uma estratégia muito boa, gostei demais desse tipo de estratégia do game. Então aqui a gente fala, né? O game é um fundo imobiliário de crédito multi-estratégia. Então eles têm estratégia, vão ter mais risco, vão ter algumas estratégias de proteção contra ciclos de mercado, vão ter, obviamente, o arroz e feijão ali, que vai estar entregando uma rentabilidade boa, e vai ter ativos que são mais fáceis, de maior liquidez, que caso precise vender para comprar um melhor, consegue fazer isso. Então, ponto positivo, gostei demais do relatório da Game. É bem mais completo que o do Galg, mas a Guardian tá melhorando muito em relação aos seus relatórios, eu acho que pode melhorar ainda mais. E vamos lá, vamos dar uma olhada no game, vamos ver como que ele tá se comportando nos últimos meses. Um fundo que custava cerca de 10 centavos, 10 reais lá no passado, hoje tá custando cerca de 8,55, então tá bem descontado. Seu dividend yield tá na casa dos 15%. Seu PVP hoje cerca de 0,85, então tá 15% descontado. O valor em caixa é de 3 milhões, mais aquelas alocações táticas, a gente pode falar que é caixa também. O lá tá lá só pro fundo. Caso veja uma oportunidade muito boa, ele vende rapidamente e já aloca. O rendimento vem sendo na casa dos 10 centavos. Já chegou a entregar 15 centavos lá em julho, mas agora caiu um pouquinho e tá se mantendo a isso. Acho que se o fundo conseguir aumentar de novo os rendimentos para 11, 12, a cota deve voltar de novo para 10 reais. Então, em relação ao game também é isso. Acho que gostei demais. É um fundo muito pequeno, então tem que crescer, tem que se maturar no mercado. Mas assim, pela ideia de início que eles estão tendo, eu gostei demais. As estratégias são boas, é bem detalhada, então tem potencial para se tornar uma Valora aí no futuro, que eu vi que a estratégia deles é bem parecida com a da Valora. Então acho que espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, 2 relatórios em um vídeo. Acho importante trazer porque a gente otimiza o tempo de vocês, eu também fica mais fácil para gravar e tudo mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, tamo junto. Até a próxima e não esquece de se inscrever, né, pessoal? Vídeozão completo desse, se inscreve aí, ajuda a chegar aos 1000 inscritos, tamo junto, até a próxima e falou!